Bom, galera, falando então das características da população da Europa Ocidental, essa população é formada por povos de origem diversa, latina, saxônica e germânica. De modo geral, a região apresenta os melhores indicadores de desenvolvimento humano do continente e do mundo, ainda que existam evidentes contrastes entre o nível de desenvolvimento dos seus países. Por exemplo, em 2015, entre os 10 países do mundo com maior índice de desenvolvimento humano, o IDH que nós já discutimos, 6 deles se localizavam na Europa Ocidental. Bom, de modo geral, os países da Europa Ocidental apresentam uma renda per capita elevada, ou seja, a renda dos seus cidadãos, e uma melhor distribuição de renda em comparação com países de outros continentes. Seus governos também investem uma maior porcentagem do PIB em serviços públicos, que aumentam, por exemplo, a qualidade de vida da população, como educação, saúde, transporte e saneamento básico. Atualmente, a maioria dos países da Europa Ocidental apresenta baixas taxas de mortalidade e natalidade, além de baixo crescimento vegetativo da população, verificado principalmente a partir das últimas décadas do século XX, se deve aos eficientes sistemas de saúde dos países da região e ao maior nível de escolaridade. Soma-se a isso a maior inserção das mulheres também no mercado de trabalho, além do uso de métodos contraceptivos pela população jovem e um melhor planejamento familiar de acordo com a renda. O resultado desse processo é o envelhecimento da população, ou seja, o aumento da proporção do número de idosos acima de 60 anos entre a população total. Em alguns casos, a taxa de mortalidade, embora baixa, é superior à de natalidade, como ocorre em países como a Alemanha, que vem apresentando uma taxa de crescimento muito baixa ou até negativa. O principal problema causado pelo envelhecimento é que, na maioria dos países da Europa Ocidental, a população economicamente ativa não consegue suprir, ou seja, não consegue gerar o dinheiro necessário à demanda do mercado de trabalho, ou seja, causando fortes impactos na economia. A alta proporção de idosos, então, que recebem benefícios e pensões do governo, também acaba resultando em um prejuízo previdenciário e em gastos elevados com serviços públicos de saúde. Bom, então, devido aos contrastes socioeconômicos verificados no mundo, a migração para a Europa Ocidental se dá principalmente dos países menos desenvolvidos do norte da África subsaariana e do Oriente Médio. Alguns deles, como a Síria, que são assolados por guerras civis e conflitos que já deixaram milhões de pessoas desabrigadas. A migração, no caso dessas pessoas, em direção aos países europeus, apresenta limitações em função de políticas restritivas impostas pelos países da Europa Ocidental, que têm como objetivo limitar, então, a entrada desses imigrantes em seu território. De modo geral, os altos custos envolvidos no deslocamento levam a maioria dos migrantes a pagar quadrilhas ou as chamadas redes de coiotes, enfrentando então situações de risco, como mares revoltos em embarcações precárias e superlotadas, que com frequência acabam resultando em acidentes e perdas de vida. A Força Externa de Fronteira Europeia, que é conhecida como Frontex, realiza então frequentes operações com o intuito de interceptar os fluxos de migrantes nessas rotas, especialmente no Mar Mediterrâneo. Alguns governos são acusados, inclusive, de manter em funcionamento campos de detenção de imigrantes ilegais, uma prática proibida pela União Europeia. Aqueles cujo pedido de asilo é negado aguardam semanas ou até meses para serem deportados. Como o trânsito de pessoas entre os países que integram a União Europeia é facilitado, com pouquíssimo controle sobre o fluxo de pessoas em um país e outro, uma vez que os imigrantes ingressam ilegalmente na região, a maior parte loca para os países que apresentam maior nível de desenvolvimento humano, como a Alemanha, a Áustria, a França e a Holanda. A Europa Ocidental é uma das regiões de maior densidade populacional do mundo. Porém, a distribuição da população ela não se dá de maneira uniforme.
mas de acordo com diversos fatores como relevo, condições climáticas e a presença também de rios cujas planícies fluviais representam historicamente locais onde se desenvolveram muitas cidades importantes do continente. Já as porções do continente que apresentam menor densidade populacional, ou seja, uma menor concentração de pessoas, estão localizadas ali na região da Escandinávia, onde a ocorrência de clima frio influencia a ocupação dessas áreas, e também na região central da Península Ibérica e partes da Península Itálica. Em relação à distribuição da população em áreas urbanas e rurais, os países da Europa Ocidental apresentam populações majoritariamente urbanas, ou seja, em sua maioria são populações urbanas, ainda que geralmente as cidades sejam pequenas ou médias localizadas em meio ou próximo de áreas rurais.